Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje, falaremos sobre os fariseus e o que os erros deles nos ensinam nos dias de hoje. Antes de começar, gostaria de pedir que ouça até o fim, compartilhe o meu áudio aqui no WhatsApp, ouça até o fim, curta e compartilhe o meu vídeo no Facebook, ouça até o fim, curta e compartilhe o meu vídeo no YouTube e ainda se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber novas mensagens, tá certo? Vamos fazer dessas ferramentas um grande trabalho missionário para Deus, mas só será possível com a cooperação de todos vocês. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, quem eram os fariseus? Fariseus eram os mestres da lei na época. Eram eles os encarregados de estudar a lei e passar ao povo. Naquela época, o povo não tinha acesso à lei como hoje em dia, né? Então, nós tínhamos os fariseus, tínhamos os zebuseus e tinha outros também, né? Eu não vou lembrar todos os nomes agora. Mas os fariseus eram os mais conhecidos, assim, são os mais citados na Bíblia, né? Por várias vezes eles entraram em conflito com Jesus, né? Falando que Jesus, quem era Jesus, por exemplo, para perdoar pecados, tá certo? Então, e outras coisas mais. Então, nós vamos estudar um pouco agora para compreendermos isso, né? Primeiro, os fariseus perguntaram a Jesus se por acaso ele se achava mais importante do que Moisés. Porque para os fariseus ali, Moisés era um semideus, né? Tudo que eles faziam é baseado nas leis de Moisés. A Bíblia é muito clara, por exemplo, em João 1:17, mostra quem foi que deu a lei a Moisés. Aqui, ó, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, foi o próprio Jesus Cristo quem passou as leis para Moisés para que ele passasse para o povo. Portanto, os fariseus eles não estudavam a Bíblia, eles liam, mas não estudavam. Porque se eles estudassem, eles teriam a resposta na própria Bíblia. Aí está a resposta. Jesus foi quem criou as leis, foi ele quem passou para Moisés para que elas passassem para eles, né? Então, por muitas vezes, na maioria dos casos, quem falava com os profetas era o próprio Cristo, né? A Bíblia é muito clara que que Cristo era Deus. Então, quando eles perguntam para Cristo quem ele era, né, para perdoar pecados, a resposta também está aqui em João 1. Quando a gente lê aqui, ó, no princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Por meio dele, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por ele. Então, João 1, 2 e 3. Já comprova para os fariseus quem era Jesus Cristo, né? Tá certo que naqueles momentos ele não tinha esse texto, né? Esse texto foi escrito bem depois, né? Pelo apóstolo João, né? Naquele momento não estava escrito, não tinha esse texto escrito, mas eles tinham outros textos que comprovavam que Jesus Cristo era de fato o Messias, né? Primeiro, o local de nascimento dele, que era na Judéia, lá em Belém, né, na cidade de Davi, que ele vinha da descendência de Davi. José e Maria também eram descendentes de Davi, né? Nós temos alguma isso aí é alguma dúvida, né? Mas José era descendente de Davi. Maria tem dúvida, mas aparentemente Maria também era descendente de Davi, né? Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, tá certo? Outra referência também no Velho Testamento de que o Messias entraria em Jerusalém montado num burro que nunca foi montado. Jesus entrou dessa maneira, né? E outras evidências mais. Mas esse texto aqui, para nós hoje em dia, comprova quem era Jesus. Então ele tem o poder de perdoar pecados porque ele é Deus, porque ele é quem criou tudo que nós vemos, né? Mas não foi o Deus Pai, Jeová, como que ele é chamado, Elohim, Yahvé, não sei o quê. Sim, mas Deus Pai orientava e quem executava era Cristo. Então quem disse que haja luz foi Cristo. Quem criou os animais, o ser humano, quem montou um boneco de barro para criar o ser humano e soprou nas narinas do ser humano foi Cristo. Então foi dele que saiu o sopro de vida.
né? Muitos irmãos hoje em dia estão equivocados quando falam que Jesus não era Deus, né? Eu mesmo já cheguei a falar isso algumas vezes, né? Não considerava ele como Deus, e sim como Filho de Deus. Mas hoje eu compreendo a divindade de Jesus, né? Então ele era sim Deus, ele é, na verdade, Deus, né? E nossos irmãos do Testemunho de Jeová são pessoas que não consideram Jesus como Deus, mas sim como um filho de Deus, assim como um ser, mas não como Deus também. Para ele, Deus é só o Jeová. E eles estão equivocados quanto a isso. Por quê? Porque Jeová, embora ele seja Deus, o Deus Pai, e Jesus siga todas essas orientações, né? Ele é totalmente submisso ao Pai, ele não deixa de ser Deus também, ele tem os mesmos poderes, as mesmas coisas. Então, foi ele quem criou tudo. Então, ele tinha o poder sim de perdoar pecados, né? E os fariseus, por várias vezes, eles brigavam com Jesus, né? Jesus orientou o povo a seguir o que os fariseus ensinavam, mas não seguir o exemplo deles, porque eles não cumpriam o que eles seguiam. Por várias vezes, Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque eles ensinavam uma coisa e faziam coisas erradas, né? E não seguiam o que eles ensinavam. Então, queridos irmãos, desculpa aí o barulho, que tem vizinho aqui cantando parabéns, aqui, enchendo paciência. Mas, é, então, os fariseus, eles não seguiam o que ensinavam. Eles tinham os textos, eles tinham acesso a tudo, mas de nada sabiam. Não sabiam quem era Cristo. Tentaram de todo jeito levar Cristo a ser filho de Beuzebu, né, que é Satanás, que ele expulsava demônio através de Satanás, né? Tudo eles davam desculpa para não aceitar a divindade de Cristo. E hoje em dia, o que nós podemos aprender com isso? Que as pessoas hoje dão desculpas e mais desculpas para não seguir a verdade anunciada e revelada por Cristo. Então, as pessoas hoje em dia, elas falam, a lei foi abolida, a gente pode comer carne de porco, não precisa mais guardar o sábado, isso foi abolido, não vale mais. Desculpas para não seguir a verdade que Cristo ensinou. Quando Cristo falou que Ele próprio era Senhor do sábado, não é certo? Em nenhum momento está escrito na Bíblia, em nenhum lugar, tá, que a carne imunda pode ser comida, qualquer uma delas, não. Muitos irmãos enganados utilizam de uma falsa compreensão de versículos da história de Pedro, né, do que eu já contei para vocês, o lençol que descia do céu lá, com as carnes, e fala, coma, coma. Mas nós já estudamos sobre isso, já compreendemos que isso não quer dizer que era para comer carnes imundas, mas sim que era para Pedro visitar a casa dos gentios, porque senão ele não teria ido, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, as pessoas ficam dando desculpa, porque foi abolida, porque agora pode, porque hoje em dia os porcos são criados em lugares domesticados, né, onde eles comem ração, tudo preparados para ser abatidos e as carnes virem. Pior, pior. As pessoas não percebem que é pior do que você está como era antigamente. Antigamente, eles eram alimentados de coisas naturais, né, a quantidade de restos de comida, sei lá do que. Hoje em dia, eles são alimentados com rações que tem hormônios e um monte de outras substâncias para fazer o porco ficar mais vistoso, mais suculenta a carne, que faz mais mal ainda. Então é um engano isso. Então são desculpas que as pessoas dão para não fazer o que é certo. Que eles são carolas. Outra desculpa que estão dando para não seguir a verdade que Cristo deixou para a gente na Bíblia, porque são carolas. Vamos deixar correto uma vez por todas. O que é uma pessoa considerada carola de verdade? Carola é aquela pessoa que é cega com relação à igreja que ela frequenta e não às palavras de Deus e a Bíblia. Pois uma pessoa que segue rigidamente o ensinamento de Deus bíblico, se for chamada de carola, é a mesma coisa que você está chamando de carola o próprio Deus. Porque se ele deixou aquilo ali como estatuto, como lei, como mandamento para nós seguirmos, então é para nós seguirmos. Então não é carola a pessoa que segue o que Deus está pedindo. Carola é uma pessoa que segue uma igreja cegamente, aquela pessoa que tudo que faz na igreja, mesmo que todo mundo de besteira, a pessoa acredita. Como por exemplo, chega na igreja, a pessoa fala,
põe a mão na cabeça para tirar demônio, o cara cai no chão. Ah, não pode ter fotografia de pessoa que já morreu, queima tudo, o pessoal vai lá e queima. Ah, não pode ver televisão, o pessoal vai lá e destrói a televisão, joga fora a televisão. Ah, não pode. Isso é ser carola. Agora, uma pessoa que segue rigidamente os ensinos bíblicos, essa pessoa não é carola, e sim uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa com liberdade. Né? Você fala, ah, você que fez, na Bíblia você é um escravo. Você é um escravo da igreja, escravo da religião. Ao contrário, eu sou um liberto por Deus, por seguir a Bíblia. Escravo é você que não segue. Escravo é você que é escravo do inimigo, que come o que não deve, que faz o que não deve, que rejeita a palavra de Deus para continuar escravo na prisão, porque não quer sair do bem bom, tá? Não quer sair do conforto. Isso sim, você sim é escravo de Deus, tá certo? Como os israelitas, que foram libertos por Deus, estavam lá no deserto e várias vezes almejaram voltar para Israel, para o Egito, para continuar escravos, para poder ter o que comer, porque lá tinha carne boa, porque tinha comida, então não queriam sair do conforto, né? Não queriam lutar. Eles achavam que eles sair de Israel, ia chegar e ia entrar na terra prometida e pronto. Não, Deus fez eles conquistarem, para eles darem valor à terra prometida. Assim como nós temos que agir com todos os nossos filhos, fazer eles conquistarem o que quer, não dar de mão beijada, porque aí eles não dão valor, tá certo? Então vamos conquistar, tá certo? Algum esforço tem que fazer para conquistar o que quer, tá certo? Então, as pessoas não querem sair do bem bom. Ah, não, porque eu não vou seguir eu não vou seguir, eu não vou seguir essa uma tal religião, porque essa religião eu vou ter que parar de comer carne de porco. Eu não quero parar de comer carne de porco, eu amo comer carne de porco. Ah, não, eu não vou seguir essa religião porque eu não vou parar de tomar café. Eu não vou seguir essa religião porque eu não quero guardar o sábado. Eu não vou seguir a religião porque eu quero comer cação, eu quero comer lagosta, camarão. Não, essa religião é muito carola. Tudo isso são desculpas que estão sendo dadas, assim como os fariseus, como o sumo sacerdote deu, para rejeitar Jesus Cristo. Exatamente o que vocês estão fazendo hoje que não estão seguindo a Bíblia. Vocês estão dando desculpas para não ensinar Jesus Cristo. E essas pessoas que dão desculpa nem pegam a Bíblia para ler, para saber se o que está sendo falado é verdade ou não. Por quê? Porque tem medo. Tem medo do quê? De descobrir a verdade e ter que seguir a verdade. Então a pessoa não aceita e tem medo da verdade. Essa é a pura verdade. Então, não estudam a Bíblia e querem saber mais do que quem estuda. Ficam colocando rótulo nas pessoas, porque essas pessoas são não sei o que, são fofoqueiras, são não sei o que lá, aquela pessoa isso, pessoa aquilo, e põe rótulo nas pessoas sem nem conhecer direito das pessoas. Acha que todo mundo é igual, que todo mundo é ruim, que todo mundo fala mal. Tá certo? Então, você vê que tem igrejas que elas fizeram Bíblia própria, como a Testemunho de Jeová, nossos irmãos do Testemunho de Jeová, eles fizeram uma Bíblia própria, né? E reescreveram, mudando algumas palavras para dar ênfase às doutrinas que eles estavam falando. Só que tudo que é feito pela mão de homem, não de Deus, tem falhas. Então, quando você pega em João 1, lá, você vê claramente escrito, mesmo na Bíblia do Testemunho de Jeová, o que diz respeito à divindade de Cristo. Então ali cai por terra a teoria deles, porque a Bíblia deles própria está dizendo sobre isso. Né? Eu já vi gente do Testemunho de Jeová falar que Elias e Enoque e o próprio Moisés não estão no céu, que Elias e Enoque, não sei o que eles acham que aconteceu, né? E que Moisés foi ressuscitado e depois foi morto novamente. Sabe um monte de besteira? Para mim é besteira, porque só existem duas mortes. Como que ele pode ressuscitar e morrer novamente? Ah, mas Lázaro ressuscitar e morreu novamente. Ali é um caso à parte, né? Pode até acontecer, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra que Moisés foi ressuscitado e que ele apareceu junto com Elias para Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Elias e Enoque foram levados para o céu sem conhecer a morte. Agora, como que o testemunho de Jeová fala o contrário? E a Bíblia deles fala a mesma coisa. Então, ó, a coisa é clara, a Bíblia, o testemunho de Jeová não segue 100% a Bíblia. Eles não estudam. Eles estudam outros livros, revistinhas, um monte de coisa, mas não esquecem tanto da Bíblia. Porque se eles estudassem profundamente a Bíblia, eles conheceriam certas verdades, né? E são o tipo das pessoas que querem obrigar
as pessoas vão entrar na religião deles, né? Então, são pessoas que às vezes se confundem nas coisas. Mas tem muitos tipo de Jeová que são irmãos honestos, irmãos que querem realmente seguir a palavra de Deus. Assim como todas as igrejas, tem gente honesta em todas as igrejas, né? Então, queridos irmãos, a Bíblia é muito clara conforme a divindade de Cristo e quais são as coisas que nós devemos fazer na nossa vida. Mas muita gente rejeita, fica dando desculpas, né? Ah, porque eu, Carola, não, Deus não vai te punir se você pegar e falar, não, Deus, hoje eu vou ter que fazer uma coisa no sábado, eu vou guardar hoje domingo, eu estou guardando hoje domingo no lugar do sábado que eu não pude guardar. Não, Deus aceita isso se por um motivo de força maior eu não puder guardar o sábado. Por exemplo, um médico que ele vai trabalhar no sábado como plantonista, né? Ele não vai receber salário, mas ele vai trabalhar como plantão, ele não pode parar no sábado, então ele vai ter que fazer plantão. Como no hospital adventista, os médicos fazem plantão no sábado, então eles trabalham um sábado por mês, 3 não. Então, então, por exemplo, cada sábado é um médico diferente de plantão, né? Então são 4 médicos de plantão, por exemplo, um em cada sábado. Né? Os outros 3 sábados eles folgam. Então naquele sábado eles não vão poder, na igreja não vão poder adorar a Deus. Mas eles podem, no domingo, fazer um dia, ou na segunda-feira, um dia que eles tirar folga, que ele faça um dia de descanso para Deus. Eles podem muito bem, sim. Deus não vai crucificar por isso, porque é por um motivo de força maior. A igreja não pode parar, o hospital não pode parar, né? Compreende? Agora, se eu posso guardar o sábado e não vou guardar, porque eu tenho que fazer alguma coisa em algum canto que não seja uma coisa que possa ser emergencial, né, que pode ser adiada, aí sim ele vai me punir, sim. Principalmente porque eu conheço a verdade. Eu conheci a verdade, então eu não posso rejeitar a verdade. Quem não conhece a verdade pode se dar o luxo de rejeitar, mas aquele que conhece e rejeita, esse pega em dobro. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele pecou em dobro, porque ele sabia que ele não podia matar, que ele não podia adulterar, né? Ele sabia que dos erros que ele ia cometer se ele fizesse o que fez. E ele mesmo assim cometeu. Por quê? Ele pecou em dobro. Ele cometeu um erro sabendo 100% que era errado. Ele tinha contato com Deus, ele era quase que um profeta, né? Então Davi, ele cometeu um pecado em dobro. Por isso ele teve consequências mais severas ainda dos seus pecados. Mas todos temos consequências dos nossos pecados. Então não dê desculpa, não, mas outros que dão desculpa para não ser o que Deus ensina, não, mas eu matei aquele cara por justiça, porque ele fez aquilo. Não, nós estupramos aquele cara porque aquele cara fez isso, nós espancamos aquele cara. Você está pecando e está fantasiando seu pecado, como nós aprendemos também em meditações passadas. Então, você está pecando, você está dando desculpa para não seguir o que Cristo ensina. Exatamente como os fariseus faziam, como o sumo sacerdote fazia. O sumo sacerdote falava lá e o sacerdote, né, o Caifás e o Anás, né? Eles falam, não, ele é filho de Beuzebu, ele expulsa demônios pelo poder de Beuzebu. Ele cura para mentir, né? Ele usa os poderes do inimigo para ressuscitar. Ele usa o seu quê? Ele é um falso messias. Ele é um maluco. Por quê? Porque eles tinham medo de Jesus Cristo dele ser realmente, de eles perderem o cargo. Como eles sabiam que eles eram corruptos, eles queriam de todo jeito convencer o povo de que Jesus não era Messias para rejeitá-lo, né? E eles fizeram de tudo para até conseguir matar Jesus, só que ele ressuscita, né, para desespero deles. E o pior, o sumo sacerdote e o sacerdote, o Anás e o Caifás, sabiam que Cristo tinha ressuscitado, né? E por medo, eles compraram 2 guardas que viram Jesus ressuscitar, né? Eles compram 2 guardas para que eles não contassem a verdade para a população, porque aí seria a comprovação da ressurreição de Cristo. Então eles vão lá e compram a verdade dos 2 guardas. Eles pagam para os 2 guardas para eles mentirem, para eles falarem que eles dormiram e não viram quando o corpo foi retirado, tá? E se bobear, até hoje muita gente estaria procurando o corpo de Jesus, porque os judeus não acreditavam que Jesus Cristo era Messias, né? Era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, né? Então,
Nós temos que compreender que a Bíblia nos ensina muita coisa. Os fariseus, eles queriam ensinar, eles ensinavam a Bíblia para as pessoas, mas não seguiam o que eles ensinavam. Eles não estavam bem orientados. Eles simplesmente eram falsos, né? Eles roubavam viúvas, né? Não ajudavam os pobres órfãos, tudo mais. Então, eles eram pessoas erradas. Eles ensinavam o que era certo, mas não seguiam o que era certo, né? Por isso Jesus os chamou várias vezes de fariseus, teve confrontos várias vezes com eles. Eles foram questionar Jesus porque no pleno sábado o, o, os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, foram colher coisas lá para fazer comida, e Jesus respondeu: mas se Davi, no pleno sábado, ele entrou no tabernáculo lá, fugindo de Saul, roubou os pães, pegou os pães sagrados, que eram só os sacerdotes, e ele comeu e os homens dele também, por que é que meus discípulos não podem pegar pão para comer aqui de trigo? Tá certo? Então, Jesus pegou e respondeu quando questionaram porque ele curou no sábado. Se quer dizer que se eu não posso fazer uma cura no sábado, chegou uma pessoa doente lá em risco de vida ou morte, essa pessoa vai ter que deixar ser morta? Assim como um exemplo que dá na novela Jesus, um homem chega e pergunta para Nicodemos e para Tiago, o irmão de Jesus, que trabalhava no templo, se era certo o que o médico fez. O irmão dele se acidentou no sábado, o médico se recusou a atender o irmão dele porque era sábado e o irmão dele morreu. Nicodemos ia falar com certeza que não, mas o irmão de Jesus entrou na frente e pegou e falou que era certo sim, porque o irmão de Jesus naquele momento, ele era cego, ele era um carola com relação ao templo, né? Depois, claro, ele se regenera e até escreve um livro da Bíblia, né? O livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, mas ele não aceitava o irmão como Messias. Mas conforme o tempo, e como ele trabalhava no templo, conforme o sacerdote ia atrás das escrituras para procurar coisas erradas sobre Cristo, mais ele achava coisas corretas sobre o Cristo e o Messias, e mais fazia Tiago acreditar no irmão, né? Inclusive teve uma vez que o sacerdote foi procurar lá coisas contra Jesus. Aí ele leu lá nas escrituras que que o Messias iria nascer em Belém, né? Ia ser na cidade de Jesus, na cidade de Davi, né? E ele começou a falar: tá vendo aqui a mentira? Tá falando que o Messias ia nascer em Belém, em Davi, e não em Nazaré, como Jesus Cristo. Só caiu o Tiago, que estava lá, pegou e falou para ele. Mas acontece que Jesus nasceu em Belém, ele não nasceu em Nazaré, deixando o sacerdócio queixo caído. Jesus nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Possivelmente vira a parte que vinha descendente de Davi. Tiago falou: os meus pais eram descendentes de Davi. Aí começaram a falar: mas diz que Jesus nasceria de uma virgem. Aí Tiago falou: pois minha mãe era virgem quando Jesus foi tirado da barriga dela. Ela deu à luz ainda virgem. Então, tudo que a sociedade procurava mostrava que Jesus era quem dizia que era. Mas mesmo assim, o sacerdote dava desculpas e fugia de acreditar que Jesus era o Messias, porque ele tinha medo, porque ele não queria sair do conformismo, não queria sair da corrupção, da idolatria, da corrupção, do ganho de dinheiro ilícito que ele tinha, não queria sair do conforto, tá certo? Por isso, ele não queria aceitar que Cristo era quem era, e os fariseus também não. E por isso, os fariseus o tempo inteiro batiam de frente com Cristo. Tiraram sarro de Cristo quando ele falou que em 3 dias ele derrubava e conseguia construir aquele templo. E era verdade, porque pelos poderes que ele tem, ele podia qualquer coisa, né? Então, muitos judeus, inclusive até hoje, rejeitam quem Cristo é por não estudar as Escrituras, porque se estudar profundamente, teriam a verdade, né? Portanto, hoje em dia, muitas pessoas hipócritas, fariseus de hoje, não querem seguir a verdade. Fingem seguir a Deus, mas não querem seguir completamente a verdade. Tem aquelas pessoas que vão na igreja, vão de terno,
na mão, mas chega no seu dia a dia, são um bando de mulheres prostitutas, homens prostitutos, pessoas sem classe, pessoas totalmente do mundo, que ficam indo em balada, comendo o que não deve, xingando, ofendendo, brigando, trocando murros, rejeitando pessoas, querendo inchar pessoas, estuprar pessoas, as pessoas como fingindo que está fazendo justiça, e não entendem a vontade, o amor de Deus que nós sigamos, o exemplo que Jesus quer que sigamos. Jesus matou qualquer pessoa que cometeu erro? Não. Quando foram matar a adúltera, ele impediu a morte dela, falando, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Então quem somos qualquer um de nós hoje em dia para matar um ser humano porque ele matou alguma coisa? Ou estuprar alguém porque ele estuprou alguém? Não! Nós não temos esse poder. Se Cristo, que tinha o poder naquele momento, não fez, é porque ele quis nos dar o exemplo. Cristo precisava ser batizado? Não, mas ele se batizou porque ele nos deu exemplo. Cristo precisava ser tentado no deserto? Não, mas ele foi lá ser tentado para nos dar o exemplo. Cristo precisava morrer na cruz? Não, mas ele morreu para nos salvar. Cristo precisava salvar a vida daquela adúltera? Não, mas ele fez não para dar o exemplo para toda a humanidade, dar mais uma chance para aquela mulher. Mostrar que nós não temos o direito de julgar ninguém. Então, aquelas pessoas que são fiéis à Bíblia, que seguem os ensinamentos e que querem realmente seguir a verdade de Deus, são as pessoas que estão no caminho certo. Não são carolas, são pessoas libertas. Eu não me sinto escravo, eu me sinto liberto. Porque a liberdade não é fazer o que bem entende, como também já aprendemos aqui, né? Eu prefiro ser um cachorro de casa, lá dentro da casa, preso dentro de casa, dentro no quintal de casa, do que estar na rua com risco de doença. E é exatamente isso que é a diferença entre quem segue a verdade bíblica e quem não segue. Quem segue a verdade bíblica são aquelas pessoas que estão dentro do local de proteção divina, estão dentro da área de proteção divina. Então ali eles estão recebendo afeto, amor, amparo, cuidado, né? Estão sendo amparados, estão sendo amados, estão recebendo carinho, estão recebendo comida, não falta nada, estão sendo confortados nos momentos difíceis, tá? Agora do lado de fora estão aquelas, dessa área, estão aquelas pessoas que estão expostas ao mal, expostas ao sofrimento e não têm amparo, não têm ajuda, pessoas que muitas vezes passam necessidades, pessoas que muitas vezes não têm a Deus. Por quê? Porque estão fora do ciclo protetor de Deus. Essas são os escravos de Satanás. Essas pessoas estão sendo escravizadas por Satanás porque não têm a proteção de Deus. Tá? Essas sim são os escravos, que estão escravizados pelas comidas erradas. Tem gente que pega e fala, tudo que come gostoso é errado. Então você não pode comer fritura, uma batata frita, não pode comer cachorro quente, não pode comer isso, aquilo, outro. Coisa que tem sazon, que tem gosto de Deus, que é prejudicial. Agora quando a pessoa fala, para mim a carne de porco é a melhor que existe, e não quer parar de comer, a pessoa não percebe que é exatamente falando coisa gostosa que não pode ser comida. Eu gosto de carne de porco. Eu amava uma feijoada, amava um torresminho. Linguiça calabresa, então, era a minha favorita, defumada calabresa, né? Presunto, presuntado, mortadela, eu sempre gostei dessas coisas. Mas se é prejudicial para a minha saúde, se o meu Pai Celestial pediu que eu não mais consumisse isso, é claro que eu vou obedecer, porque é prejudicial para a minha saúde. Mas muita gente não entende isso. E acha que deve ser baboseira, isso é besteira, isso é não sei o que, dá desculpa disso. Porque o porco agora é criado em lugar limpo, antigamente era na sujeira, porque não sei o que, tudo desculpa para continuar consumindo. Então são pessoas que continuam escravas do mundo. Enquanto você for uma pessoa que não quer parar de fazer o que é errado, enquanto você for uma pessoa que se preocupa com o que outra pessoa vai pensar de você, enquanto você for uma pessoa que quer ficar no conformismo, você vai continuar sendo escravo, porque é isso que vocês são, escravos. Agora, quando você for uma pessoa, assim como eu, que me libertei da escravidão de Satanás, que sou uma pessoa que estou dentro do amparo do meu Senhor, que deixei de comer o que eu gosto, me sacrificando pelo meu Deus, você a seguir a vida que Deus queria para mim, eu me sinto liberto, me sinto em liberdade, porque eu sou livre, eu sou feliz de verdade, eu conheço a verdade, eu conheço o meu Deus, eu sou íntimo do meu Deus, e é isso que me ampara, é isso que me dá força, porque só meu alimento físico não me dá força, o que me deixa mais forte é o meu alimento espiritual.
Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Espero que vocês possam ter compreendido que Deus está chamando. Vocês vão ser quem? Vocês vão ser os discípulos seguidores de Jesus, que seguiam à risca a Bíblia? Ou vocês vão ser os hipócritas fariseus, que fingem seguir a Bíblia, né? Que estão pregando até aquela verdade, porém rejeitam a Bíblia no seu dia a dia? Tá? Vocês vão seguir a Deus por completo ou vão seguir só pela metade? Eu vou seguir completo, vocês. Fica aqui essa meditação. Acordem. Acordem, seus fariseus hipócritas, como disse Jesus Cristo. Tá? Eu não sou hipócrita. Eu sigo verdadeiramente a Jesus Cristo. Então eu cumpro as minhas missões. Quando meu pai estava doente, eu cuidei do meu pai. Quando minha mãe estava doente, eu cuidei da minha mãe. Eu não como carne de porco, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, não dou falso testemunho contra o meu próximo, tá? Eu não cobiço o que não é meu. Eu guardo o sábado, eu não adoro imagens. Não uso o nome do meu Deus em vão. E adoro somente a Deus. Eu sigo os 10 mandamentos, eu sigo as leis, tá? Porque eu sou um fiel a Deus, eu sou um discípulo, eu sou um mensageiro de Deus, eu sou um missionário. Eu não sou um hipócrita. Eu não vou seguir a Deus pela metade porque eu sei que isso não adianta. Eu conheço a verdade e é ela que eu vou seguir. Doa a quem doer. E quem não estiver satisfeito com o caminho que eu resolvi seguir, a porta da rua e a serventia da casa vão embora e deixa eu viver minha vida em paz. Tá certo? Eu sou assim. Quem quiser a minha ajuda, eu estenderia a mão. Sou uma pessoa de bem, que eu estendo a mão a todos, até aos meus inimigos. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Vamos meditar sobre esse assunto, tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome da Trindade, e que Deus possa mostrar a verdade a todos que estão ouvindo minhas mensagens. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouça até o fim, compartilhe as mensagens.